20. A mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como insistissem na pergunta. Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornou a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados por um a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhes objetaram os fariseus: Tu dás testemunhos de ti mesmo? Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na nossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Jesus, não me conheces a mim nem a meu Pai? Se conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém? Amém. Bom, textos mais conhecidos esses dois, né? Os textos são bem conhecidos, bem falados. E, e eu achei interessante aí esse começo, só para a gente fazer aquele link legal com o texto anterior, é que ele estava naquela celeuma lá que os guardas iam tentar prendê-lo, mas não prenderam porque não conseguiam, né? Era um homem, então, como é que eu ia aprender, né? Como é que eu ia aprender? Então ele sai de lá, provavelmente aí à noite, e foi para o Monte das Oliveiras descansar. No Monte das Oliveiras é um lugar um pouquinho retirado da cidade, mas é bem perto, sabe? É fora dos muros, mas é bem perto. Era um lugar que parece que Jesus ficava bastante, somente quando ele queria orar, quando ele queria estar só, né? Então ele vai, tá, se afasta um pouco, mas logo pela madrugada ele volta ao templo e começa a ensinar. Então é uma parte do ministério de Jesus muito efetivo em Jerusalém, muito efetivo dentro do templo, né? O ministério de Jesus, se a gente pudesse dividir, a gente dividiria num tempo antes de iniciar o ministério,
seria até o batismo, né? Do batismo em diante, ele começa a espalhar a mensagem, a treinar os apóstolos, né? A escolher os discípulos, os apóstolos, e ele vai expandindo essa mensagem para as outras áreas, até que Lucas retrata o caminho de volta, o caminho até Jerusalém. Então, todas aquelas passagens de Lucas é uma caminhada até Jerusalém. É muito interessante a gente observar isso. João faz esse preâmbulo e já chega em Jerusalém. Então, João praticamente vai falar dessa parte do ministério de Jesus que já seria o desfecho, né? Então, tem coisas anteriores também, mas João passa assim meio rápido sobre isso até que ele chega em Jerusalém. Então, a discussão interessante é que nesse tempo em que ele está. Tanto que o final, a partir do capítulo 13, aí já vai ser mesmo só o final, as últimas mensagens e tal, né? Então, é interessante a gente pensar nesse lugar e nessa época para a gente entender algumas coisas. Então, nessa época aqui, ele está medindo forças, vamos dizer assim, com a religião institucionalizada, né? Ele está medindo forças, não, né? Eu acho que essa palavra foi péssima, mas ele está impondo, impondo, né? Assim, mostrando o que de fato é o que nos conecta com Deus. Então, por isso que os textos são tão ricos, são tão profundos, né? Tão meditativos. Em cima disso, vamos começar a pensar nesse texto que eu particularmente amo, acho que é um dos textos mais icônicos. Eu estava lendo aqui, pensando, meu Deus, esse texto é de hoje, né? De hoje, é do dia de hoje mesmo. Tá? E o que vocês têm a falar sobre ele, sobre essa mulher pega em flagrante adultério? Uma vez eu estava para falar desse texto e eu fiquei meditando sobre o início do dia dessa mulher. Eu fiquei pensando nela sonhando com esse amante, né? Naquele tempo que eu não sabia que ela ia ser pega, obviamente, né? Ela sonhando com esse amante, ela se preparando para aquele momento, né? Um sonho de talvez fosse, esse é melhor que o meu marido, meu marido não está dando certo, não sei, né? Fiquei pensando, só viajando na maionese, né? E como é que esse sonho vira esse pesadelo, né? De ser pega ali no ato, de ser exposta no meio da multidão, né? Sem nenhum critério, sem nada, né? Então, fiquei pensando nisso. Mas aí, fala vocês agora. E você falando nisso, né? Então eu posso supor então que esse adultério já era conhecido, né? Porque quando os líderes foram lá, eles foram direto no casal, né? E eles queriam preparar a armadilha para Jesus. Então, esse flagrante adultério que eles disseram não era tão flagrante assim, né? Para eles terem ido lá no casal e saber que eles estavam ali juntos adulterando, né? Então eu penso dessa forma, né? E eu vejo aí também essa questão aí desse texto, ele fala um pouquinho sobre hipocrisia religiosa, né? Porque não era o adultério, o crime do adultério, porque ela já adulterava há muito tempo e já era de conhecimento dos outros, já que ela estava se preparando, né? Então já era de conhecimento de todos. Mas o objetivo dessa situação é que eles queriam armar uma armadilha para Jesus, né? Eu estava até onde que você estava quando a gente estava conversando, eu achei interessante, né? Que se Jesus dissesse que era para a mulher não ser apedrejada, né? E essa é a armadilha, ele estaria indo contra a lei judaica, porque era a lei de Moisés. Mas se ele dissesse que era para ser apedrejada, ele estaria indo contra a lei romana.
Então, essa era a armadilha, né? De qualquer uma das formas que ele escolhesse, ele seria acusado, né? E a saída de Jesus diante daquela situação que permitiu que as pessoas não o condenassem naquele momento, né? Eles, hipócritas, sabiam da lei romana e da lei judaica, e sabia que de alguma forma poderia pegar Jesus naquela situação, né? E Jesus teve uma boa saída, né? Naquele momento, né? De continuar o que estava fazendo, né? E quando eu achei interessante quando ele fala que ele estava com o dedo escrevendo, né, no chão, e muitas pessoas perguntam, mas o que ele estava escrevendo? Não se sabe, porque não era de importância. João não achou aquilo relevante, né, falar o que ele estava escrevendo. Mas aí o texto que eu estava estudando fala que quando Deus, e existe uma simbologia, quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, ele escreveu com o dedo, né? E hoje, por isso que eu falei para você ontem que eu achei interessante isso, porque eu jamais pensei nessa simbologia, né? Da mesma postura que Deus escreveu os 10 mandamentos com o dedo, né? Jesus teve a mesma postura de estar ali escrevendo alguma coisa, né, na terra com o dedo. Tanto é que é só na primeira vez que fala que ele está escrevendo com o dedo, na segunda vez não menciona mais o dedo, né? Então existe toda uma simbologia naquela situação de Jesus estar ali sentado, estar escrevendo e continuar escrevendo, né? E essa forma dele ser pego numa armadilha de duas leis que existiam e que, humanamente falando, não teria saída, né? Mas Jesus encontrou uma saída, né? Uma saída maravilhosa para aquela situação. Nossa, riquíssimo tudo isso que você falou. Eu Nossa, fiquei viajando aqui. e Né? ontem né, eu tava lendo assim com meu marido o texto e a gente foi muito interessante que eu não cheguei com essas palavras lindas que a Edna falou, mas a gente chegou quase a essa mesma conclusão, né? Aí ele falou assim: Nossa, a fofa, eles queriam que apedrejasse ela porque Jesus veio para nos perdoar, para perdoar nossos pecados, né? Lá tipo era uma lei rígida, né? E Jesus ele veio para dizer que a gente tem como tipo se quando a gente faz alguma coisa se arrepende, né? Aí eu falei assim, engraçado, né? Também não fala nada do homem, só fala dela, coitada. Ainda eu falei, só ela, claro que tinha um homem nessa história, e ele fizeram o que com eles? Ela não, queriam apedrejar, e o homem fizeram o que com ele? Ele falou, é verdade, eu acho que eles queriam tirar Jesus do propósito, desse jeito ainda, porque Jesus veio com um propósito diferente, né? Não levar toda a ferro e fogo, mas a gente entender que Jesus, quando a gente se arrepende de verdade, ele perdoa os nossos pecados, né? É, A gente veio conversando isso, assim, mais ou menos igual o que a Edna falou. é, é bacana isso também que você falou, sabe? A lei não dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada, a lei dizia que ambos deveriam ser apedrejados, para extirpar do meio de vós o pecado. A lei dizia isso. Então não era a mulher, né? Eram ambos. Mas o homem também não aparece na cena, né? Porque para quem está na lógica do poder, isso vocês vão entender bem aqui no que eu quero dizer hoje no nosso contexto. Para quem está na lógica do poder, sempre o tema é polarizado, só existem dois caminhos. Sempre. Uma vez eu estava numa sessão de terapia e eu falando com a psicóloga, eu falei, bom, eu só posso fazer isso ou isso? E ela olhou para mim e falou assim, por que você acha que você só pode fazer isso ou isso? Eu falei, ué, porque eu tenho que fazer assim no assado, não é? Ela disse assim, quem disse? Aí eu fiquei pensando, ela falou, não, você pode não fazer agora nada, inclusive. Eu acho que essa ideia de poder sempre é muito polarizada. Ou é isso ou é isso. Eu acho que o Evangelho ele vem trazer essa reflexão, né? Uma coisa que a Edna falou fantástica, né? Jesus escrevendo. Hoje eu sei, hoje você falando me veio o que Jesus estava escrevendo. Ele estava escrevendo uma nova lei.
Ele estava escrevendo uma nova aliança. Era isso que ele escrevia. Era esse dedo de uma nova aliança, né? Uma coisa diferente, como a Fofa disse, né? Um lugar diferente, né? Uma regra diferente. Então, eu acho que essa polarização que a gente vai criando na nossa vida, não estou falando de política aqui não, gente, eu estou falando da nossa vida. Em relação às coisas, a gente precisa ter esse tempo de parar e de escrever no chão, de meditar numa nova palavra. Quando a gente é imposto a um problema, a uma circunstância, nós temos uma tendência a reagir. E a reação de Jesus aqui foi simplesmente não reagir, não dar conversa. Nos termos de Minas, a Camara veio de Minas, não dá conversa para esse trem, né? Para esse povo. Né? Que bacana a gente poder, num tempo de polarização, né, a gente poder não responder, ter um tempo. Eu acho que essa pausa é muito, muito, muito lição para nós. Porque eu acho que a gente não faz a pausa. A gente recebe uma mensagem, às vezes, provocativa, e a nossa tendência é querer responder na hora, né? Então, essa pausa de Jesus, de escrever uma nova lei, né? De refletir enquanto ele estava ali, ele está dizendo, eu não tenho que responder, eu não tenho que cair nessa provocação, com essa pressa toda, né? Então, para mim, fica bem essa lição, porque às vezes a minha tendência é essa, eu quero já responder logo para resolver. E Deus, essas semanas aí, tem falado muito comigo no Salmo 62, que fala no silêncio. No silêncio, Deus fala com a minha alma. Então, às vezes, eu preciso me silenciar, eu preciso ouvir o Senhor no silêncio, aí depois eu respondo, que foi o que Jesus fez, né? Mesmo porque eles provocaram, porque eles diziam, a lei de Moisés diz que tais mulheres sejam apedrejadas, né? E aí, como você mesma falou, e eu também fiquei pensando nisso, cadê o homem dessa história, né? E Levítico e Deuteronômio, que é a lei onde fala sobre o apedrejamento, né? Mas realmente, pego em adultério, foram os dois, né? Então, isso tudo vem como uma provocação, né, para Jesus. Então, eu estou pensando muito nesse aspecto também do silêncio por algum tempo antes da gente responder. Muito bom esse tempo, né? A gente não e a gente não precisa entrar nessa polarização, né? Eu acho que a nossa a polarização, gente, ela tem. Isso é bom vocês refletirem sobre isso. Ela tem uma lógica de poder. Por que é uma lógica de poder? Porque na polarização é como se fosse um cabo de guerra. É o que eu disse que eu estava falando errado, que Jesus entrou no começo aí. Jesus não entrava em choque nem com os fariseus. Os fariseus é que se chocavam com ele, né? Porque na polarização eu fico num cabo de guerra e fico disputando quem é que vai ganhar, né? Quem é que vai ganhar? Isso a gente faz com o marido em casa, isso a gente faz com os irmãos por algum tema. A gente julga, a gente determina um lado e a gente entra em guerra. A gente faz com os irmãos da igreja, a gente faz no trabalho, a gente é treinado para dar uma resposta imediata. Eu vou passar de novo lá no nosso grupo, porque tem gente nova, aquele texto do Rubem Alves falando sobre a escutatória. Eu vou passar de novo, porque eu li de novo, e eu me confrontei de novo, né? E eu achei uma versão desse texto agora um pouco mais ampla, porque na verdade eu acho que o original era amplo e eles reduziram, porque as pessoas não têm mais paciência de ler, né? Mas eu vou passar a versão mais ampla. Por que a gente rompe o silêncio? Essa é a reflexão final do texto lá do Rubem Alves. Por que a gente rompe o silêncio? Né? Então, essa passagem, aí vou ler depois, viu, Angélica, o Salmo 62, vou refletir nele,
porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vendo hoje, né? Essa nossa ânsia em determinar, em dar uma solução e entrar em luta. Fala, Dilza. Bom dia, meninas. Eu queria compartilhar com vocês que, estudando um pouquinho aí do texto, eu vi um estudo que dizia que eles estavam no final da festa dos tabernáculos, né? Então, era um período em que os religiosos também estavam focados em outras atividades, né, religiosas, né, tradicionais, e, e eles nem poderiam estar, segundo a lei deles lá, talvez fazendo esse julgamento, né? Por isso que ele foi feito de forma toda torta, né? Que Jesus não era juiz, né? E aí eles acabaram levando lá com essa má intenção. Eu lendo o texto, fiquei pensando que assim, vendo aquela mulher e pensando nela naquele contexto, pensando que as mulheres até hoje são diferenciadas, mas que os pecados sexuais também ainda são até hoje vistos com mais peso, né? A gente, eu, eu passo por tantos pecados e talvez nem não sejam pesados como um pecado sexual como aquela mulher, né? Então, como isso deve ter sido pesado para ela. E que independente do que Jesus tenha escrito, porque esse ficou um mistério para a gente estudar aí com diversas teorias sobre isso, independente do que ele tenha escrito, junto com o que ele falou, eu tenho duas opções, né? Eu sigo Jesus e faço como eu acho que aquela mulher fez, disso, depois dessa situação, ela é confrontada com esse pecado, né? E eu, quando sigo Jesus, devo ser confrontada com os meus pecados, né? Devo, como João Batista chamava, devo ir para o arrependimento, né? Ou eu vou continuar confrontando Jesus e deixando Jesus numa outra pegadinha, né? Que os fariseus fizeram tantas, né? Lá com Jesus até conseguirem o que eles queriam, né? Mas que assim, que o que Jesus escreveu, o que Jesus falou, foi, é, foi a defesa daquela mulher, foi a garantia dela se manter ali intacta, né? Porque foi tão confrontador, né? E que o evangelho é isso, é esse confronto de todo dia eu olhar para o meu pecado, para a minha situação da minha decisão de seguidora de Jesus e escolher, né? Se eu vou continuar fazendo cafuné no meu pecado, né? Vou continuar confrontando Jesus, ou se eu vou ter a vida transformada, pelo poder do Espírito Santo, pelo desejo de que ele age em mim para ver essa transformação, né? Porque ele veio ali confrontar as leis humanas, o que é tão tradicional, tão racional, mas no texto seguinte, acho que o que me ficou foi que João veio apresentar toda essa santidade, né? Toda essa o quanto é sobrenatural esse Jesus e todos os ensinamentos dele, né? E aí, quando eu olho para o texto da mulher, eu me ponho em confronto aí com as minhas práticas, né? Se elas vão ser as práticas regidas por leis, por coisas conhecidas, ou se vão ser de entrega a esse sobrenatural desconhecido. Obrigada por partilhar. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu só discordo de uma coisinha nessa sua fala. O problema aí não estava na lei, né? O problema não está na lei. A lei foi dada por Deus.
quando a gente fala que esse confronto com não é com a lei que Jesus se confronta. Jesus se confronta com a lógica de poder humano. É esse o confronto. Porque senão a gente cai também num liberalismo que não do cristão. O problema é a forma e não a lei. A forma de poder, ela expõe o pecador sem pensar na pessoa. Ele pensa só. Ninguém fala o nome dessa mulher, ninguém está interessado em mudar a vida dessa mulher. As pessoas estão interessadas em entrar numa luta. E na igreja, muitas vezes, a gente tem que observar, às vezes a gente fala sobre as questões da igreja, por exemplo, uma disciplina na igreja, não pode ter. Não, não é isso. A Bíblia fala como a gente deve fazer. Não é na frente de todo mundo, expor para todo mundo. O problema não é o quê, é a forma. Se uma pessoa tem adultério, você tem que olhar para a pessoa e falar assim, filha, você está indo para um caminho errado. Isso aí não é o caminho certo. Você não vai dizer, está tudo bem, não, Jesus aceitou a adúltera. Não é isso que Jesus está fazendo. Tanto que a ordem de Jesus é vai e não peques mais. Né? O que eu concordo 100% com o que a Dilsa disse é se eu estou em pecado e eu me encontro com Jesus, e aí a gente já pode introduzir a segunda parte do texto, que é a luz do mundo, o que eu vou fazer com o meu pecado? Eu vou continuar dando margem para que Jesus seja confrontado, que o Evangelho seja confrontado, ou eu vou me arrepender, vou pedir perdão e vou pedir o sobrenatural de Deus para que eu controle meu pecado, né? Então, a grande crítica desse texto aí é essa lógica de poder. E passando isso para a nossa vida, quantas vezes nós mesmas estamos dentro dessa lógica de poder? Sabe? Eu vou dizer do casamento porque talvez seja o espaço mais próprio em que a gente entre nessa disputa. Talvez mais próprio não, talvez seja o que Deus mais está trabalhando em mim. A confissão de pecados, né? Entrar nesse ambiente de polarização, eu posso fazer isso ou aquilo, eu tenho que seguir assim ou assado, ou eu ganho ou ele ganha, né? Ou assim, eu tenho que ganhar essa disputa, porque se eu não ganhar essa disputa, meu marido vai se achar, né? É nessa lógica de poder, é dessa lógica de poder que o Senhor nos tira. A reflexão, o tempo do Salmo 62, que com certeza eu vou refletir sobre ele, é de lá que Jesus nos tira e nos coloca numa outra lógica de reino. Isso é o reino de Deus. É onde o poder é soberano do Senhor. É onde todo o poder, toda a graça, tudo, todo louvor, tudo habita em Cristo e não em mim. É isso que está sendo discutido. Esses homens não se importaram com as emoções dessa mulher, expondo essa mulher no meio de uma multidão. Né? Eles não se importaram com o nome dessa mulher, eles não se importaram com nada. E quantas vezes nós jogamos... Gente, até numa fofoca, vamos ser honestas. Quando a gente começa uma fofoca para falar de alguém, a gente não está preocupado com a pessoa, a gente não está preocupado com os fatos, a gente só está preocupado em nos acharmos melhores que aquela pessoa. É por isso que a gente entra numa fofoca. A gente quer saber do mal que habitou sobre o outro. Porque quando eu vejo o mal que habitou sobre o outro, eu me sinto melhor. Olha, comigo não é assim. A oração do fariseu. Quantos exemplos a gente vai ter na Bíblia? Eu sou melhor. Os meus filhos são melhores. A minha família é melhor. Eu estou numa melhor posição. Quando eu vejo o outro para baixo, né, onde eu acho que a lógica é para baixo. Isso é a lógica de poder humano. Eu me senti. Né? Me sentir melhor que o outro. Jesus veio para quebrar isso. Jesus iguala. Você, o outro, todo mundo pecou, destituído estão da glória de Deus, todo mundo merecia mesmo, era um inferno. Jesus veio para dizer isso, mas ao mesmo tempo ele falou, mas aqueles que me seguem, que é a segunda parte do texto, aqueles que me seguem vão sair dessa lógica de poder, e vão entrar numa outra lógica,
a lógica do serviço, a lógica do servir. Sabe, quem serve quer saber o nome. Quem serve quer saber a história do outro. Se você é uma serva dentro da sua casa, você tem que saber a vontade do seu esposo, dos seus filhos, você tem que entender as emoções dele. Isso é serviço. Serviço não é ficar limpando o chão e lavando louça e fazendo comida. Isso aí é um exemplo prático de tarefa. Mas servir a família é você saber quem você é. E porque você sabe quem você é, você pode sustentar cada um nas suas dificuldades e levá-los até Cristo. Esse é o nosso papel. Por isso a gente tem que saber nome, por isso a gente tem que saber história. E, gente, domingo uma irmã falou na igreja, eu achei tão honesto durante o nosso curso, o curso que eu estava participando. Ela falou assim, gente, eu prefiro dar dinheiro. A gente estava falando sobre obras de misericórdia. Ela falou, gente, eu prefiro dar dinheiro do que ouvir a história. Porque eu me contagio com a história do outro, eu vou ficando deprimida com as duras histórias da vida. Eu prefiro fazer uma oferta do que me ofertar ali, era mais ou menos o que ela dizia. Né? Eu achei de uma honestidade, porque realmente tem hora que a gente não tem mais paciência. Mas a paciência de Jesus com o indivíduo, Jesus olhava nos olhos, tocava no leproso, queria saber quem era a mulher do fluxo de sangue. Isso nos ensina muito sobre essa lógica de poder que a gente vive hoje, em que o poderoso está lá no. Vou dizer da igreja, porque é o nosso contexto. O poderoso está lá no altar, o poderoso é o que aparece. É o que pode determinar se você está dentro ou se você está fora. Né? Não é o acolhedor. Né? Graças a Deus que Deus nos dá espaços de que não são assim, sabe? Graças a Deus que Deus levanta a igreja dele, continua levantando, em que o que está lá na frente muitas vezes é o que mais serve, é o que mais se preocupa, é o que mais quer saber o nome, né? Eu acho tão interessante lá na igreja de Pastor Lisânia, eu lembrei um dia, a gente imagina, na nossa igreja tem culto lá de quase 1.500 pessoas, e ele queria falar com uma pessoa e ele não lembrava o nome da pessoa. Ai, meu Deus, eu vou contar isso em público. Ele que me perdoe. Mas é que eu achei tão bonito o exemplo dele. Ele falou, Edith, por favor, vai ali, pergunta o nome daquela mulher. E se o filho dela está melhor, pergunta o nome, vem e me conta. Porque ele não queria chegar até a mulher. Ele sabia da história da família. Ele sabia que o filho estava doente. Gente, no meio de 1.000 e tantas pessoas num culto, ele viu aquela pessoa, ele enxergou aquela pessoa. E eu fui lá ai, irmã, tudo bem? Perguntei o nome do filho, vim e contei para ele, para que ele chegasse perto e ele pudesse dizer para a mulher assim, olha, você é importante, você é importante, né? Então, essa é a lógica. E aí, vamos então introduzir o tema, que ele é a luz do mundo. Edith, deixa eu só falar uma coisinha aqui que eu achei interessante. Se Jesus tivesse sido um rabi, ele teria dado um veredito, né? Mas como Jesus foi o promulgador da lei, ele criou a lei junto com Deus, né? Ele agiu com aquela mulher da mesma forma que ele agiu com o povo de Israel, ele perdoou, né? Então, Jesus ele não vai abolir a lei de Moisés naquele momento, ele não aboliu a lei de Moisés. Ao contrário, ele vai aplicar a lei de Moisés na vida daquelas pessoas. Porque da mesma forma que na lei estava escrito que Deus havia perdoado tudo que o povo de Israel tinha feito, quem era ele para não perdoar aquela mulher? Né? Então, alguns acham que o Senhor nos perdoa depois da gente ter feito o melhor, né? Mas aquela mulher, Deus a perdoou depois que ela fez o pior, né? Então, lá em Romanos fala assim, Jesus nos ama pelo que somos, não pelo que nós tentamos apresentar para ele, né? Não porque queremos apresentar a ele, mas pelo que somos pecadores e ele nos perdoa. Não precisamos nos limpar do pecado para ser perdoado. Ele perdoa os nossos pecados e nos ama dessa forma. Só isso que eu queria falar. Só isso?
É a lei. Eu só queria complementar aqui a fala da Edna, que eu acho que aí a gente cai na pegadinha que eu me vi refletindo ao ler. Que nós aqui, agora a Edna falou assim que ela fez o pior. E eu acho que a gente eu tendo a olhar para os pecados e dizer, esse é maior, esse é menor. A minha vizinha peca mais do que eu, então tá tudo certo. Porque o meu pecadinho, que é o da fofoca, por exemplo, esse pode passar. Esse não é pesado. Mas o adultério, o pecado sexual, que na sociedade tem um peso maior, acaba, para mim, também refletindo, e eu caio nessa armadilha. Quando, na verdade, o pecado é o pecado, né? E eu tenho que ser confrontada com ele do menor ao maior para chegar nessa santidade indicada aí, né? Nesse caminho de busca e de aproximação a Jesus. Eu acho que esse texto me trouxe essa coisa de confronto aí com o pecado, seja ele qual for, né? E aí a fala da Edna me levou de novo nesse lugar. Obrigada. É interessante assim, isso que a Lisa disse, porque é assim, gente, sempre, nós estamos falando não de fatos em si, não de exemplos em si, nós estamos falando de uma lógica de pensamento. O que o Evangelho faz, o que Jesus veio trazer, é uma outra lógica de pensamento. A nossa lógica de pensamento é de poder, a nossa lógica de pensamento é de melhor e pior, é de julgamento nesse sentido. O que o Evangelho de Cristo faz conosco é nos mudar a lógica de pensamento. Isso é o que eu digo para vocês, que ele veio quebrar essa lógica de poder. Edith, eu posso pensar que a sequência, porque Jesus termina essa fala dizendo, nem tampouco eu te condeno, mas ele dá uma ordem, vai e não peques mais. Ou seja, está perdoado, mas não é para andar no pecado. Porque aí na sequência ele fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, as trevas nos levam ao pecado. Porque eu posso ser de Jesus e estar nas trevas, quando eu estou no pecado, não importa qual pecado, não importa o tamanho, não tem tamanho de pecado. Eu estou no pecado, o pecado é tudo aquilo que me afasta da luz. E aí ele fala, pelo contrário, terá a luz da vida, né? E aí eles já vão, né, logicamente, rebater Jesus aqui. Mas esse link entre vai, não peques mais, né? E quem andar na luz, né, terá a vida, né? Nos leva a essa vida de busca de não pecarmos mais. Nós vamos pecar, porque nós somos humanos, mas eu não posso andar pecando se eu tenho a luz. Então, eu assim, na minha cabeça, eu fiz esse link entre uma passagem e outra, pensando que só a luz de Jesus pode nos mostrar que nós fofocamos, que nós mentimos, né? Trazendo para os nossos pecados cotidianos, que nós omitimos, que nós julgamos. É a luz de Jesus que na hora o Espírito vem pá na nossa cabeça. Não é bem por aí. Jesus não faria assim, né? Não é essa a palavra que o Senhor deixa para nós. Vá e não peques mais. Então, isso está, assim, reverberando aqui na sequência do texto. Porque aí eles vão bater de frente com Jesus de novo, né? O senhor está testemunhando do Senhor mesmo? Engraçado que Jesus, olha para vocês verem nesse segundo texto uma coisa interessante. Quando Jesus faz isso que a Angélica falou, ele fala, ele tira você daquela polarização, puxa você e fala assim, você vai e não peca mais, né? Até agora você estava num caminho, agora você tem um outro caminho, você tem uma opção, né? Saia dessa lógica do poder do pecado que habita em você e vai para uma outra lógica. O que eles fazem com Jesus? A pergunta, eu sou a luz do mundo, quem anda em mim, quem está comigo não vai andar em trevas.
que eles fazem? Eles voltam para a lógica do poder. Você está dizendo que você é poderoso? Você está dizendo que você é o, né? Eles voltam para a lógica do poder. Porque o poder está arraigado dentro do humano, dentro de nós. Essa luta de treva e luz, ela está dentro de nós. E a nossa opção, a Dilsa disse isso no começo, muito bacana isso que a Dilsa disse no começo. A nossa opção diária, momentânea, minuto a minuto, é falar, eu vou acender a luz de Jesus em mim, ou eu vou desejar as trevas. E o que é as trevas? É eu continuar no poder. É eu continuar controlando. Vou falar de novo até vocês decorarem isso. É a força do meu braço e a força da minha inteligência. É na força do meu braço que eu vou, é na força da minha inteligência que eu vou. Posso ir, mas vou cair, porque é nessas duas que habitam as trevas. Mas se eu for na força do Senhor Jesus, no modelo do Senhor Jesus, seguindo, aquele que me seguir não andará em trevas. Aquele que me seguir, ele não fala aquele que tem a própria luz dentro de si, busque a sua luz interior. Nós não temos em nós a luz. Nós somos filhos da ira, filhos da treva, filhos do pecado. Mas nós podemos optar por seguir aquele que é a luz, que é filho da luz, que desceu do céu, o pão do céu que alimenta. E, quando eu vou falar que as águas no último texto foi a fonte de água viva. O próprio paraíso, o próprio Éden é a figura de Jesus em nós. Mas eu posso continuar escolhendo viver em treva. É uma escolha, gente, é uma escolha. Isso, como diz a Císera, eu gosto dessa fala da Císera, eu vou citar você, tá? Assim, isso não tem a ver com salvação. Isso tem a ver com a condução da minha vida diária. Sabe? A Císera fala que uns o Senhor chamou só para salvação. Eu acho tão bonitinho isso. Porque você vê a vida de uma pessoa, vai estar lá, né? Vamos crer. Mas durante a minha vida aqui, a gente não está falando só do céu, lá quando a gente chegar na glória e tal. Nós estamos falando durante a nossa vida aqui. Eu posso escolher andar seguindo a Jesus. E aí essa lâmpada que é Cristo vai me iluminando, a palavra vai me iluminando, né? Ou eu posso escolher, não, eu sou boa, eu já cheguei lá, eu já sou top de linha, eu já sei, eu já li a Bíblia toda, já sei, né? E aí eu vou seguindo a minha lógica de poder. E aí, sabe o que acontece? Eu caio. O apóstolo Paulo fala aquele que está de pé, que acha, né? Eu acho que ele poderia ter posto um acha, que está de pé, olhe para que não caia, sabe? Porque vem as trevas vêm, e eu tropeço, e eu caio, né? O interessante dessa passagem aqui é que eles tentam voltar a Jesus para aquela lógica de poder, e Jesus quebra de novo, e essa batalha é diária em nós também. Amém? Amém. É lindo demais, hein? Aff. E sabe o que me faz também assim pensar é que todos nós vamos pecar, né? Mas aí eu me lembro de Davi, né? Porque Davi ele era segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia, né? E aí, ontem eu estava até comentando isso com o meu esposo, às vezes as coisas é tão fácil de resolver, é só a gente se arrepender, pedir perdão para Deus de verdade, né? Se humilhar, e o Senhor vai ali e vai nos perdoar. Mas às vezes a pessoa quer continuar no erro, né? Sendo que é tão fácil, tipo, resolver isso, né? Então, eu acho que pecar, vamos pecar sempre, e o Senhor sabe disso, mas a gente tem que ter o coração contrito e quebrantado, né? Querendo aprender, querendo mudar nossos caminhos, né? E eu acho isso, né? E não achar que a gente vai conseguir do nosso jeito, da força do nosso braço, com o nosso trabalho, com o jeito que a gente é. Eu acho que que nós todos deveríamos ter humildade, né?
e entender que quem pode tudo é só o Senhor, não é a gente, né? E se já tiver isso, já ajuda muito, porque o Senhor vai ver, olha que coração bonito, né? Olha como fulano é, né? Mas é isso, é muito, muito lindo mesmo essas coisas de Deus, né? Fofa. É impressionante, é impressionante. Eu lembrei até daquele hino que fala que é impressionante a gente olhar o amor de Deus, né? Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, né? É um amor individual, porque ele deixa as 99 e vem em busca de cada uma de nós que andamos perdidas, errantes, achando que a gente pode escolher um outro caminho distante dele e que a gente já é santo o suficiente. Senhor, vai se preocupar com outro, porque eu já sou santo o suficiente. E aí ele vem e fala, não, vamos lá, vamos passar por um problema para ver se você já é tão top de linha assim mesmo. Vamos passar por um probleminha? Vamos ver o que você vai resolver nesse lugar, né? Essa didática santa, né? Muito lindo isso que você falou, viu, fofa? Muito lindo. Edifica a gente. Eu fico pensando aqui, né, pela situação que eu vivi, né, essa questão do luto, né, que eu tenho vivido. E às vezes eu fico me pensando, gente, se eu não tivesse aos pés do Senhor, se eu não tivesse próximo com amadas de Deus que tem me ajudado através de suas palavras, o que eu estaria fazendo hoje? Sabe? Eu não consigo imaginar. Eu estou tão assim, sendo abençoada por Deus nesse período, que o pessoal fala assim, que o meu deserto tem sido esse luto, e depois que você passa pelo deserto, você sai mais fortalecido pelas lutas, que ontem eu estava aqui e falei assim, gente, se eu não estivesse aqui estudando, lendo, procurando conhecimento, se não fosse Deus na minha vida, como eu estaria passando por esse período de luto, né? E eu não consigo me ver, eu perguntando como, e eu não consegui imaginar, porque é tão bom estar diante de Deus, é tão bom saber que Deus está comigo em todos os momentos, é tão bom me sentir abençoada diante da presença de Deus, que eu não consegui me imaginar longe, né? Porque é Deus que tem sustentado, é Deus que tem nos sustentado. Ele que tem nos fortalecido, tem me fortalecido, sabe? É muito bom estar com as irmãs, é muito bom estar ouvindo, é muito bom estar aprendendo, é muito bom estar na presença de Deus e saber que Deus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. E que não existe para mim, não existe outro caminho. Eu não me vejo em outro caminho. Eu não consigo me ver. Apesar de, né? Todo mundo, apesar de, Deus ainda continua me amando. Isso é muito bom saber. Lembrei do Salmo. Ah, se não for o Senhor do nosso lado. Ah! Né? E se não for, eu acho que cada uma de nós aqui pode dizer isso, né? Ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse ele. Né? Bom, gente, vamos orar, que nós já passamos 5 minutos do nosso horário. E vocês sabem que esse tempo cronológico é uma coisa que me incomoda, né? Quem que gostaria de orar por nós hoje? Quem for orar também, ora pela Dona Meiter, que é a mãe da Esther, e pela Rose, que está aqui com a gente, mas que está se tratando. Ora pelos doentes, né, entre nós. Eu posso orar. Só não se incomodem que tem uma bateção no fundo. Dá para ouvir aí? Não tem problema, vai ser o martelo da lei. Solucionado na oração da graça. A parede da minha cozinha está caindo. Ai, Senhor, bendito seja o teu nome, o Deus maravilhoso, que não nos deixa no pecado, pelo contrário, nos livra, nos perdoa, nos ilumina com a sua luz. O Senhor é a nossa luz, Pai, e a nossa salvação. Para onde iremos se não for o Senhor na nossa vida, Pai? Bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, Senhor e Rei, que vive
nos nossos corações. Nós temos um coração tão grato pela tua eterna salvação, pelo teu eterno senhorio, pela tua graça, que não nos deixa ao léu de nós mesmos, mas nos resgata, nos fortalece, nos anima. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Pai, sê com a Esther agora, Pai, ali naquele hospital e com a sua mãezinha, na sua recuperação, Pai. Dá a ela todo o discernimento sobre, Deus, o tratamento e os cuidados com a sua mãezinha agora, no retorno para sua casa. Pai, sê, Pai, com a Rose na sua recuperação da sua enfermidade. Pai, sê com cada enfermo, Pai, aqui, pedido, pensado. Pai, eu tenho uma amiga agora fazendo uma cirurgia, Jeane, sê com ela. Pai, o Senhor é o Deus que cura e que usa a medicina, usa os médicos, usa os hospitais e também cura sobrenaturalmente, Pai. Ser assim agora, Pai, com cada necessidade física e também emocional. O Senhor é o Deus que cura as nossas emoções. Assim como nós cremos, o Senhor perdoou aquela mulher e a curou. Nós cremos que assim o Senhor faz conosco. Ser assim, Pai, nesse dia, com cada uma das nossas queridas aqui, com as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém.